A paz do Senhor, meus irmãos. Nós, neste momento, vamos iniciar o nosso culto, em um culto um tanto diferente, aonde nós, deste lado, e os nossos amados irmãos na sua casa, nos mais diversos lugares, mas uma coisa eu tenho plena convicção: a onisciência, a onipotência, a onipresença do nosso Deus é real, Ele te alcança neste lugar. Então hoje a Assembleia de Deus Missão Jardim América, sob a presidência do nosso pastor-presidente, pastor João Pereira, estamos aqui em um momento tão conturbado, mas para adorar ao Senhor, e não poderíamos deixar passar. Então você aí na sua casa, você aonde estiver, assim como todos esses irmãos que estão aqui mobilizando para que isso se torne possível, em uma só fé, em uma só esperança. E antes de iniciarmos e fazermos uma oração, gostaria de partilhar um salmo que sempre leio na igreja, mesmo em tempo de turbulência. Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Mesmo em meio a lutas, é com alegria no coração que nós louvamos ao Senhor. Feche os seus olhos, iniciando este culto. Senhor Jesus, nós apresentamos neste momento este culto em louvor e adoração ao Senhor. Pai, pessoas nas mais diversas redes sociais, pessoas nos seus lares neste momento, juntamente comigo, juntamente com esses irmãos que estão aqui, obreiros, equipe de louvor. Pai, apresentamos ao Senhor o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração. Receba tudo neste momento a Ti, Pai. É o que nós neste momento, Pai, apresentamos ao Senhor. Já convidamos a nossa equipe de louvor para estar adorando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. E você juntamente conosco, louve ao Senhor. Aleluia. Cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor o hino de número 509. E
Deus, aleluias. Vamos louvar ainda o número 547. O Rei está voltando. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, dessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se. É a vida do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto. Sua pregação cessou, é notícia em toda parte. Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Ele vem nos buscar. Nós vamos partilhar uma palavra, uma leitura bíblica com todos os nossos amados irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que diz assim: logo após, presbítero Enaldo, nosso líder de jovens do nosso ministério, da nossa sede, estará trazendo aí uma palavra, ato contínuo também, já a equipe de louvor estará adorando o Senhor com todos os nossos irmãos, na sua casa, faça assim, reúna a sua família, e vamos estar juntos adorando o Senhor, e já também estaremos já ouvindo a preciosa palavra do Senhor, pelo nosso pastor João Pereira. Livro de Jeremias, capítulo 1, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias,
rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei também de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor ministra aos nossos corações. Obrigado por este momento, Senhor. Na tua palavra diz que em tudo devemos dar graça. E eu sei que o Senhor tem levantado neste último tempo, nessa última geração, um povo disposto a pregar o teu evangelho. E mesmo em diante de catástrofes, pestes, pandemias, não desistiremos da tua palavra, não desistiremos daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Então, Pai, obrigado por essa palavra ministrada ao coração dessa família, deste obreiro, deste irmão, desta irmã, desse jovem, deste adolescente, desta criança que faz parte deste ministério, e dos mais de milhares que estão nos ouvindo, ó Pai. Pai, que a tua mão os alcance, e que entendemos que é tempo de falarmos, que é tempo de abrirmos a nossa boca e pregarmos o teu evangelho, Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Estamos felizes neste culto de domingo, um tanto quanto diferente, mas a presença do Senhor é real aqui, é real aí na sua casa, é real onde você está. Presbítero Enaldo trazendo uma saudação, logo após a equipe de louvor louvando o Senhor com toda a igreja. A igreja sou eu e você, onde estamos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar aqui uma passagem bíblica para nossa reflexão, uma rápida palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 8, e o versículo 25 diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Nessa passagem conhecida, nós estamos vendo uma tempestade, e Jesus está no barco, descansando, dormindo, e nós vamos perceber que os discípulos, o contexto vai nos levar a entender isso, que os discípulos não querem acordar Jesus, porque mediante a formação da tempestade, os discípulos, eles acreditam na habilidade que eles têm já de navegar no mar, na experiência que eles têm, de que aquilo eles podem passar, eles podem enfrentar e avançar aquela tempestade. Mas tem situações, tempestades que acontecem na nossa vida, lutas, dificuldades, que a nossa experiência e as nossas habilidades caem por terra. E por mais que a gente acredite que a gente tem força para vencê-las, há tempestades que vai nos causar medo, transtornos, e vai nos fazer até desacreditar dessas habilidades que nós temos. E aí eu vejo ainda mais que, além da habilidade que eles tinham, um próximo estágio que eu vejo nessa passagem é que depois que a sua habilidade cai por terra, a sua experiência, você vê que aquilo já não é o suficiente, você vai perceber que os discípulos vão entrar no estágio de desespero. A onda vai subindo, a água vai entrando dentro do barco, e eles desesperados começam a tirar aquelas águas, começam a ficar preocupados e desesperados, talvez ali sem saber o que está acontecendo. Mas Jesus está no barco com eles, Jesus está naquele ambiente, até que eles vão e despertam o Senhor Jesus, despertam o Mestre, e Jesus, ao se levantar, profere uma palavra, dizendo para o mar se aquietar. Então há uma bonança. E o que eu aprendo com tudo isso
é que, mediante as adversidades, tempestades que nós enfrentamos e passamos, nós podemos ter a confiança de que se Jesus está no nosso barco, Ele pode nos dar a vitória. E essa é a palavra que eu deixo para você. Às vezes você está num estágio que as suas habilidades já caíram por terra, ou até agora está no desespero, não saber o que fazer, não tem saída, mas Jesus está no teu barco, Jesus está na tua casa, Jesus está na tua família. Desperta, Jesus. É o momento da gente estar buscando ao Senhor, é o momento da gente estar indo atrás do Senhor, nos despertando para querer ver milagres. E quando Jesus está no ambiente, Ele faz milagre. E nesse momento tão conturbado que estamos enfrentando, acredite, é o momento de nós buscarmos a Deus, a sua face, porque Ele se revelará a nós. E eu, com essa palavra, abençoo a sua vida. Entenda que Jesus está no teu barco, só não deixe Ele de passagem, mas clame a Ele, busque a Ele. Eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje, 22 de março de 2020, domingo, um domingo atípico, nós gostaríamos de declarar que você é a diferença nessa nação e neste povo. Nós já convidamos a nossa equipe de louvor para adorar ao Senhor juntamente contigo. Eu gosto de falar sempre sobre este salmo. Iniciamos o nosso culto falando e retratando sobre ele. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Não é somente eu, não é somente nosso pastor João, não é somente a nossa equipe de louvor, não é somente o presbítero Vani que está sendo o técnico e opera neste momento. Não, são todos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, do pequeno ao maior, do mais fraco ao mais forte. O Senhor é a nossa força. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre tenho tratado este texto com a igreja, enquanto tantos estão desesperados, e a circunstância mundial leva muitas das vezes ao desespero, o Senhor tem levantado você, como o livro de 2 Crônicas trata, se o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, reconhecer a face do Senhor como senhorio, buscar ao Senhor diante de todas as circunstâncias, o Senhor vai ouvir do céu. Então convidamos nossa equipe de louvor, e você na sua casa, neste momento, adore o Senhor juntamente conosco, exalte o Senhor juntamente conosco. De fé, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja tem condição de adorar ao Senhor onde você está? Na sua casa, talvez no seu trabalho, aqueles que ainda têm a disposição para dar, mas Ele é Deus. Esse é o nosso. minha fé não está firmada. E Ele te abraça onde você está neste momento. Eu aprendi a te adorar pelo que É a nossa esperança. Ele veio sim além, somente dele mais ninguém. A Deus seja Ofereça o seu louvor para o Senhor agora, independente
independente das circunstâncias. Ele é Deus. Ele é Deus. Sempre será Deus. Circunstâncias. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele trabalha na sua casa. se não fizer, Mas se em algum momento surgir no coração o pensamento, Ele esqueceu de mim, não. Ele continua sendo Deus acima de todas as circunstâncias, acima de todas as situações. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aí na sua casa, abrace com a sua família. Aí no seu lar, se junte a eles para adorar ao Senhor, para declarar o seu amor, a sua fé, a sua esperança. Mesmo em tempo de crise, Ele está conosco e jamais nos abandonará. Mesmo em meio a dificuldades, Ele está e estará conosco, estará sempre junto de nós. Tá? Vai juntamente com a sua família. Vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor. Declara o seu tamanho, a sua força. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande Declare, é o meu Deus. declare. O nosso Deus é sobre todas as coisas. O nosso Deus está sobre todas as coisas. É o meu, o seu, o Deus da tua casa, o Deus da tua família, o Deus da tua história. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Desce
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós já vamos ouvir a palavra do Senhor, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Dizer para você que a nossa igreja continua, a nossa igreja continua firme, constante. E na palavra do Senhor, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te dizer algo, tá? Vai estar passando aí no rodapé deste vídeo, tá? As nossas contas da igreja. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, tá? A obra do Senhor continua, tá? E aqui eu trouxe com clareza ao coração da igreja, da necessidade, tá? De ofertarmos, de dizimarmos. Eu vou fazer uma oração com você neste momento. Eu sei que Deus vai trabalhar de forma sobrenatural. Eu sei que Deus vai agir de forma poderosa, mesmo em meio a tamanha crise. Deus é soberano, e a palavra nos traz com clareza que o devorador será travado, tá? Então é diante disso que eu quero te dizer da necessidade de continuar. A igreja do Senhor precisa, tá? As nossas contas continuam, e você faz parte deste organismo vivo, tá? Nós vamos orar agora, e logo após o nosso pastor estará trazendo a preciosa palavra do Senhor. Deus alcance a sua vida, alcance a sua família, alcance o teu trabalho, alcance todos os teus sonhos, tá? Isso é o que nós temos apresentado diante do Senhor. E eu queria que neste momento, tá? Por mais que estará passando aí as nossas contas, as formas online que você tem de estar entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta, eu vou orar e abençoar a sua vida. Feche os teus olhos aonde você está. Senhor Jesus, eu quero agora, Pai, apresentar os teus filhos. Pai, aonde estiver, tantos talvez não estejam nem no nosso estado, estejam em outros estados, aqueles que nem estejam no nosso país, mas o Senhor é o Deus que trabalha na vida de cada um aonde estiver, as famílias que estão reunidas, aqueles que irão assistir para este culto e participar dele em outra oportunidade. Eu quero ministrar sobre a vida deles o teu sobrenatural. Alcance os celeiros, alcance, Pai, a vida financeira de cada um. Pai, em tempo de desespero, onde todos dizem que a crise, que até mesmo a depressão e recessão pode nos alcançar, mas eu acredito no teu milagre, eu acredito no teu agir na vida de cada um dos teus filhos, eu acredito no teu milagre na vida e na minha casa. Então eu quero ministrar o sobrenatural sobre as finanças, sobre os celeiros, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Abre porta onde não existe porta, seja, Pai, a força necessária para a vida de cada um. Eu ministro em nome de Jesus, Pai, as comportas do céu serão abertas sobre a tua igreja, sobre esta igreja, sobre a Assembleia de Deus Missão Jardim América. O Senhor é o Deus que trabalha, Pai, aonde a nossa mão não alcança, o nosso pensamento desespera, mas o Senhor é quem conduz esta obra, o Senhor é quem conduz os teus filhos. Então eu ministro sobre a vida do teu povo, sobre todos os dizimistas, sobre todos os ofertantes, que o Senhor esteja abençoando de forma sobrenatural, Pai, que a tua mão esteja os abraçando, e que nós possamos viver o teu milagre.
dia após dia. Assim é a promessa do Senhor, e eu ministro sobre a vida da tua igreja. E neste momento nós convidamos o nosso pastor para estar ministrando a preciosa palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta grande oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mesmo que nós estamos aqui e vocês estão nos vossos lares, mas o Espírito de Deus que está aqui é o mesmo que está com vocês em vossos lares, juntamente com a família. Estamos aqui tentando fazer o anormal se tornar normal, porque para nós é algo diferente, algo que nunca aconteceu, de nós estarmos o pastor longe das ovelhas e as ovelhas longe do pastor. Mas nós sabemos que é um tempo passageiro e nós cremos no Deus que faz todos os milagres. E nós somos pregadores de milagres. Por isso nós louvamos a Deus por ter a oportunidade de transmitir a mensagem do Evangelho aos vossos corações. E tenho certeza que estou transmitindo a essas poucas pessoas que estão aqui ao nosso lado, e muitas pessoas que estão nos lares, nos vendo, nos ouvindo, e com certeza, por longos dias, muitos ouvirão esta mensagem, e ela fará aquilo que o Senhor deseja que ela seja feita no coração de cada um de vocês. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, este Evangelho que nós pregamos é o título dessa palavra que nós vamos ministrar. O Evangelho que pregamos. Louvamos a Deus porque é um Evangelho que foi admirado por Paulo e admirado por todos quantos pregaram ele na sua história. E ainda continua sendo admirado pela sua eloquência, pela sua farta de tantas coisas maravilhosas que tem nele. Portanto, o Evangelho de Cristo, ele é habilitado para responder qualquer interrogação que já surgiu na história e que ainda surgirá. Este Evangelho, ele pode responder todas as interrogações, pois ele não é de hoje, ele é um Evangelho eterno, ele é um Evangelho escrito, inspirado pelo Deus eterno e conduzido pelo Espírito Santo eterno. Por isso, este Evangelho, ele não deixa nada a desejar. Por isso é que nós pregamos com muita ousadia, com entusiasmo na nossa vida. Nós pregamos com muita facilidade este Evangelho que transforma, este Evangelho que é vida. Só o Evangelho de Cristo mata a fome e a sede de todos os famintos e de todos os sedentos. Só este Evangelho tem poder para isto. Portanto, meus irmãos, este Evangelho se estendeu no primeiro século
alcançando todos os cansados e oprimidos. E foi nessa grande oportunidade, nessa extensão do primeiro século, que alcançou o apóstolo Paulo, o autor dessa epístola. Por isto, eu tenho certeza que quando Paulo falava desse evangelho, ele falava com muita propriedade, porque ele não falava de algo apenas que aconteceu nas vidas daqueles que ele pregavam. Ele tinha a sua própria experiência da sua mudança de vida, pois bem sabia ele quem o era antes, o que ele fazia, as suas perseguições, e tal era a sua dureza de coração, e como foi o encontro que ele teve com o Mestre, o que fez ele mudar de vida, o que fez ele entregar a sua própria vida para morrer, porque ele sabia que o evangelho que ele pregava era um evangelho poderoso, e por isso ele fala dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, nós estamos também entusiasmados, porque estamos pregando o evangelho que pode alcançar o seu coração, que pode alcançar a sua vida, que pode mudar a sua vida hoje, tão somente se você o aceitá-lo como Cristo como Salvador da sua vida. Só o evangelho pode chamar cansados e oprimidos. Ninguém mais pode fazer isto. Se alguém precisa de trabalhadores, chama pessoas fortes. Se alguém chama para apresentar beleza, procura as mais lindas ou mais lindos. Porém, Jesus vem e diz: vinde cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, só o evangelho pode tornar alguém culpado, desculpado de qualquer culpa que tiver. Só o evangelho pode tornar o homem sem culpa, mesmo que sejam muitas as suas culpas. Portanto, nós vemos aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 1, quando ele disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, só este evangelho tem esse poder para colocar alguém sem culpa. Este evangelho é vivo. Este evangelho não se limita às organizações humanas. Este evangelho não precisa do humano para que ele seja evangelho. Então, somente o humano precisa dele para se tornar filho de Deus. O evangelho, ele é ilimitado. Ele é a palavra de Deus. Quando aparece em Apocalipse, o próprio Jesus se aparece como ele sendo a palavra de Deus. Portanto, prosseguindo, eu quero mostrar a vocês pelo menos 3 passos que dá esta confiança ao apóstolo. Pelo menos 3 passos deste evangelho que ele, por a razão dele gritar bem forte que é o evangelho que ele confia, pois é o poder de Deus. Primeiro passo está aqui: a salvação dos perdidos pelo poder de Deus, o qual é desconhecido do mundo, porém conhecido daqueles que desfrutam, que são os crentes. Meus irmãos, meus amigos que nos ouvem neste momento, a salvação dos perdidos é pelo poder de Deus. Por isso Paulo diz: porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém pode ser alcançado por outros motivos. Ninguém pode ser alcançado a não ser pelo poder de Deus. A própria palavra registra que ninguém pode aceitar, ninguém pode crer em Jesus senão pelo Espírito de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, o poder de Deus está no Evangelho. O poder de Deus é expressado
através do próprio evangelho que nós pregamos. Portanto, vamos aqui. O evangelho da salvação, ele não é conhecido do mundo, porque se a conhecesse, eu tenho certeza que todos estariam nos pés de Jesus Cristo. Este evangelho ele é desconhecido, porém eu quero dizer que nós os crentes, os que já aceitaram, os que foram alcançados por esse poder, são aqueles que têm o privilégio de desfrutar do poder de Deus, desfrutar das belas, daquilo que o Senhor tem para nós. Porém, quero dizer a todos vocês que me ouvem, a porta ainda está aberta. A porta está aberta para todos quanto quiserem. O evangelho não é para um grupo apenas. O evangelho não é para uma nação. O evangelho veio para a raça humana. O evangelho veio para todos. Assim como a Bíblia diz que o pecado se estendeu à raça humana, o pecado atingiu a todos. O sangue de Jesus Cristo tem poder para alcançar todas as pessoas. Se você quiser neste momento, é só aceitá-lo como Salvador. Comece a orar, comece a pedir, comece a dizer: Jesus, fala ao meu coração, porque eu quero também essa palavra. Faça eu compreender este evangelho que faz tanta bênção na vida dos crentes. Portanto, meus amados irmãos, o segundo passo que Paulo admira o evangelho são as descobertas da justiça de Deus. Que coisa linda! Descobrir a justiça de Deus, algo que não são descoberto pelos computadores, nem se descobre pela ciência, nem se descobre pelos meios mecânicos dos homens, mas sim se descobre pelo Espírito de Deus. Portanto, a descoberta da justiça de Deus pelo Evangelho de Cristo. Só este Evangelho pode mostrar quem é Deus. Só este Evangelho pode mostrar a justiça do Deus Criador dos céus e da terra. Que nós possamos ver, os pregadores, eles pregam e eles trazem aos corações dos perdidos este evangelho. Este evangelho, somente ele pode trazer aquilo que o perdido precisa. O coração cansado, o coração abatido, o coração turbado. Quando se ouve este evangelho através da pregação, o que vai acontecer? Este homem começa a mudar de vida. Isto acontece pelo poder do evangelho. Por isso é que diz o apóstolo: porque nele se descobre a justiça de Deus. Que você possa descobrir isto na sua vida, que você possa abraçar essa justiça a partir de hoje. Também, este evangelho desfazem as obras do diabo, porque o evangelho é o próprio Jesus Cristo que diz, porque ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, nós estamos pregando neste momento um evangelho que desfaz obras do diabo, um evangelho que quando ele chega na sua casa, quando ele chega no seu coração, quando ele chega aonde você está, o diabo tem que se retirar, as suas obras têm que ir saindo, as obras do diabo têm que desaparecer. Por isto é que você às vezes, meu amigo, já admirou ao olhar quantas pessoas que era perdido, que não tinha vida nesta sociedade, e hoje está aí com toda a plena lucidez na presença dos demais, dos seus familiares. O que aconteceu? Este evangelho chegou na sua vida. Faça isso também nesta hora e Deus vai lhe dar o que você precisa. Portanto, com o poder do nome de Jesus, aqui está a importância, uma das importâncias do evangelho. Com o poder do nome de Jesus, todas as barreiras vão caindo. E eu quero vos dizer, o nome de Jesus é a maior ferramenta do cristianismo. Se você conhece ferramenta poderosa em todas as áreas,
da sua vida, das áreas mecânicas, das áreas nas tecnologias e até na medicina. Eu quero vos dizer que para o cristianismo, o nome de Jesus é a maior ferramenta. E esta é a ferramenta que eu lhe ofereço nesta hora. A ferramenta chamada Jesus. Porque com o nome de Jesus, você ultrapassa tudo, você ultrapassa as barreiras. Portanto, meus amados irmãos, deixa eu terminar com o terceiro passo, que diz assim: mas o justo viverá da fé. Aqui está, meus irmãos, o justo viverá da fé. Como é isto, pastor? É uma fé isenta, é uma fé que não precisa de estar apegado a outras coisas. É uma fé que você não precisa de dinheiro no bolso para tê-la. É uma fé que você não precisa de ter amigos suficientes para que você tenha esta fé. É uma fé que você não precisa de estar abraçando com coisas do mundo para que tenha essa fé. É uma fé, ela é simplesmente fé. É algo que você está só, mas você tem. Algo que alguém olha e você fala: onde está a sua fé? Eu falo: nem eu sei onde está, mas eu estou sentindo ela, porque eu estou andando para o futuro, eu estou indo para frente, eu estou vendo longe, eu tenho certeza que eu tenho a salvação. Esta é a fé que o Evangelho de Paulo, esta é a fé que o Evangelho de Cristo está lhe oferecendo. É uma fé que dispensa os confortos humanos e materiais. Por essa fé dispensa tudo, e para tê-la, porque ela não precisa de algo mais. Outro passo, a sequência, é uma fé para o tempo de pânicos e desespero. Por que não dizer que é o momento exato de usar essa fé? É um momento que você precisa. Quando você vê os noticiários, possivelmente, você fica pensando: o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer conosco? Prezados amigos, irmãos que me ouvem neste momento, eu estava analisando a atual situação do mundo, a atual situação do Brasil e a atual situação da igreja. E eu comecei a analisar. A igreja não teme, a igreja lavada no sangue de Jesus, ela não teme essas coisas, e nem mais que se aparecer, pode vir mais do que esta. A igreja não teme, a igreja não recua, porque ela tem fé no Deus que o chamou. E por que nós estamos com os templos fechados? Eu vou responder para você. É porque nós temos zelo pela sua consciência, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Porque se nós abrirmos nossas igrejas, nós estaremos dispostos a ser curado ou morrer por Cristo. Não tem problema, para nós tanto faz como tanto fez. Mas você ainda não aceitou. E você não ia entender o nosso propósito. Você não ia entender qual foi a nossa atitude. Então nós sujeitamos todas as coisas, zelando pela sua fé, que ainda está fraca. Mas eu quero te chamar neste momento a fortalecer em Cristo Jesus. Eu te ofereço uma fé que lhe dá força no momento de pânico, momento em que você está turbado e às vezes muito preocupado, mas tem uma porta aberta chamada Jesus Cristo para a sua vida neste momento. Portanto, meus amados irmãos, aqui estão os valores que não são vistos, os valores que não se vê pelos olhos, os valores que não são calculados pelas máquinas, mas que são recebidos pela fé, recebidos pelos cristãos, recebidos por aqueles que sabem aonde está o seu Deus. Portanto, meus amados irmãos, uma fé viva, uma fé
que ela tem resultados. Uma fé viva, ela tem milagre. Uma fé viva, ela tem movimento, e ela está movimentando agora. Nós estamos aqui, você está aí, e esta fé está indo e voltando, porque o Espírito de Deus está movimentando esta fé, e você vai conseguir, e você vai prosseguir. Portanto, é o Espírito que ouve e transforma o fraco em forte. O Espírito de Deus. Nós estamos aqui com os pés em terra, mas o Espírito não está. O Espírito de Deus, Ele está movendo agora, e Ele está movendo a sua vida, e Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está precisando, e é neste momento que eu quero orar por você, é neste momento que eu quero abençoar a sua casa, é neste momento que eu quero transmitir ao seu coração a palavra da fé, a palavra da autoridade, a palavra que vai mudar a sua vida, e você será mais forte a partir de hoje, porque esta fé tira o fraco lá de baixo e coloca lá em cima, e ele agora se torna mais forte. Portanto, vamos orar neste momento, e o Senhor irá te abençoar poderosamente. Querido Deus, poderoso Pai, neste momento nós oramos. Senhor Deus, Tu sabes, Senhor, que nós estamos orando por pessoas que estão passando por problemas. Nós estamos orando por pessoas que a sua família também não está bem, mas neste momento eu apresento nas tuas mãos, e o teu Espírito que está em mim, o Espírito que está lá, é o mesmo Espírito que move neste momento. Senhor Deus, estará falando no coração desta mulher, no coração deste homem, no coração desta família, e eu peço agora que o Senhor esteja mudando, transformando, agindo nesta vida. É assim que nós oramos, declarando a bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu completar aqui os nossos pensamentos e aquilo que nós devemos passar para vocês neste momento. Veja só, a nossa igreja continua normal, só a pequena diferença é que vocês estão em casa, e nós também em casa, e agora estamos aqui, transmitindo esse culto. Porém, continua tudo normal, tá? A sua fé continua firme, o seu culto continua firme na presença de Deus, as suas orações, as orações da sua família, vamos continuar tudo normal. Precisa continuar normal também o seu dízimo, tá? Precisa continuar normal, porque tudo acontece andando, as suas ofertas, tudo em pleno funcionamento. Portanto, eu te aconselho, aqui às vezes na igreja, sai 2, 3 salvas pelos corredores, mas eu tenho certeza que agora estará acontecendo umas 200 salvas andando, porque está andando dentro de cada família, dentro de cada casa, aquela salva, às vezes um envelopezinho, cada um colocando a sua oferta, como o mesmo culto aqui no horário. Faça essa oferta agora, junta o seu dízimo, faça isto, e você liga para nós, ou então deposita nas contas que vai ser mostrada para você através dessas imagens aí, tá? Então, meus irmãos, e mais uma vez eu quero dizer aos obreiros, aos irmãos, às irmãs, os jovens, todas as crianças, que eu estou amando vocês, e estou 24 horas à disposição. O meu celular não desliga, 24 horas ligado para ouvir, dar um conselho, para orar com você, para te ouvir, até para falar a paz do Senhor, tá bom? Nós estamos, 24 horas à sua disposição, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, só para encerrar, aproveitando já o nosso pastor, nós vamos fazer uma oração encerrando, mas alguns irmãos estão nos ligando, pedindo oração, em especial para
Ana Paula, filha da irmã Roberta, que está neste momento na UTI. Tá? Então a igreja vai orar. E se você precisa de um milagre, se você precisa do sobrenatural do Senhor, o Senhor é quem vai pôr as mãos. Ele pode entrar onde não entramos, pode ir lá no apartamento do hospital, na enfermaria do hospital, na UTI do hospital, e o milagre do Senhor acontecer, tá? Porque a igreja vai orar. Então, neste momento, nós estaremos orando e apresentando essas pessoas diante do Senhor, e Deus tem o poder para resolver o problema, e logo após o nosso pastor já encerrando este culto. Estenda suas mãos aí onde você estiver, e nós vamos apresentar a irmã Ana Paula e tantos outros que precisam de um milagre. Apresente a nossa cidade, todas essas pessoas aí enfermas, pá, sobre a égide dessa pandemia. Deus é misericordioso para agir com o sobrenatural. Senhor Jesus, nós neste momento apresentamos os teus filhos, ó Pai, todos aqueles que precisam de um milagre do Senhor, todos aqueles que precisam do teu agir. Deus, trabalha no sobrenatural. Deus, apresentamos a irmã Ana Paula. Pai, aonde ela estiver, a UTI que for, o Senhor, Pai, vá de encontro a ela, trabalhando, Pai, dando saúde, restaurando, Pai, toda a saúde da tua filha, todos aqueles que precisam, Pai, as nossas famílias nos teus lares estão apresentando parentes, amigos, companheiros. O Senhor é o Deus do milagre, Tu és o Deus, ó Pai, que pode agir onde não agimos. Então, Deus, nós apresentamos cada um nessa oração da fé, acreditando, Deus, que o Senhor pode fazer tudo aquilo que não podemos fazer. Pai, que o Senhor pode trabalhar, Pai, na enfermidade que está assolando esta geração, estas pessoas, e trazer a saúde. Isso é o que nós te pedimos, em Teu nome santo. Amém e amém. Devolvemos ao nosso pastor, que estará encerrando este culto, informando aos irmãos que teremos mais cultos online, tá? Na nossa terça-feira, os nossos cultos de domingo, enquanto as nossas portas aqui estiverem fechadas, nós estaremos aqui pregando o Evangelho, e você aí na sua casa, adorando ao santo nome do Senhor, não esquecendo daquelas ações necessárias, né, que os nossos governos, as nossas vigilâncias sanitárias têm passado, né, da higiene, tá, do uso do lavar das mãos sempre, do uso do álcool em gel, tá, de evitar sair de casa, tá, temos que nos preocupar com essa ação social, tá, nós como igreja temos também essa responsabilidade social. Então você na sua casa comece a trabalhar com os filhos, com os menores, tá, para que passe logo este momento de turbulência, e o nome do Senhor vai ser glorificado com os milagres que há de acontecer. Tá, Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, e devolvendo ao nosso pastor. Graças a Deus. Estendas as vossas mãos e nós vamos, para que damos a bênção apostólica a todos vocês. Glória a Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, nós declaramos a bênção a todos os teus filhos que estão em casa, que eles sejam guardados e protegidos em nome de Jesus. E todos digam amém.